Muito bom dia, você que nos acompanha todos os sábados aqui na telinha da SIC TV, começando mais um Viver Bem, falando de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde, de alimentação, enfim. Todo sábado a gente traz um novo tema e com a ajuda de especialistas a gente tira dúvidas, esclarece um pouquinho mais sobre o assunto. Então, vamos lá a mais um programa? Bom, a Páscoa é um momento especial, repleto de tradições que nos encantam, como o chocolate, o peixe, presentes em nossas mesas festivas. No entanto, é importante lembrar que cuidar da nossa saúde durante essa celebração também é essencial. Encontrar um equilíbrio entre desfrutar dos prazeres culinários e manter hábitos saudáveis pode tornar essa data ainda mais significativa. Então, por isso é importante escolher os alimentos de qualidade, cuidar da conservação dos produtos e evitar exageros na ingestão, permitindo que assim a gente possa aproveitar toda a magia da Páscoa sem descuidar do nosso bem-estar. Então, quem vai nos dar dicas de como ter uma Páscoa saudável é a nutricionista Thaís Mendes, que já está aqui conosco e que é muito bem-vinda. Pode chegar, Thaís, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Vamos sentar para a gente conversar, afinal, todo mundo gosta da Páscoa, né? É um momento ali bem lúdico, principalmente para as crianças. É um momento de interação, de felicidade, mas se houver ali um desequilíbrio, as coisas podem não ser tão agradáveis assim. Então, na Páscoa, não pode faltar o chocolate, certo? Qual que é a melhor forma de aproveitar os doces durante esse período sem comprometer a saúde? Certo, então vamos lá. Realmente, os ovos de Páscoa, o chocolate, é algo que vem desde a antiguidade, é uma tradição que se mantém até hoje, né? E a gente consegue buscar algumas estratégias na alimentação para reduzir um pouco mais os impactos relacionados ao açúcar, ao excesso de gordura que a gente encontra nos chocolates. Então, qual que é uma ótima estratégia para a gente conseguir reduzir o impacto? É sempre trazer o doce após uma refeição. Essa é uma regra, inclusive, que dá para levar para a vida, porque assim a gente consegue reduzir o impacto glicêmico do excesso de açúcar que tem ali. E o grande problema dos doces, no geral, é o pico de insulina que acontece, que é a velocidade que essa glicose é metabolizada. Isso, a longo prazo, favorece o ganho de peso, favorece ali o surgimento de resistência insulínica, que é o primeiro estágio da diabetes. Então, sempre que for consumir um doce, buscar trazer após uma refeição. Então, após o almoço, por exemplo, ali de sobremesa realmente nesse período de Páscoa. Então, se vai comer um chocolate, uma sobremesa, então primeiro capricha ali na refeição do almoço, garante ali o aporte de fibras, que vai fazer com que o impacto glicêmico seja menor. Então, capricha na salada, nos legumes, coloca uma fonte de proteína, alguma carne no geral, peixe, e uma fonte de gordura boa, de um azeite ou das sementes. Então, come ali essa refeição e depois você consegue comer o seu doce com um impacto bem menor para o seu corpo. Então, a desculpa que a mãe dá sempre para a criança, só depois do almoço, só depois de comer, ela é válida. Faz sentido. Faz sentido. E a gente tem aí alternativas saudáveis de chocolate para aqueles que têm intolerância à lactose, alergia à proteína do leite, alergia ao cacau. A gente sabe que existem várias restrições hoje. O mercado oferece também produtos para atender estes públicos? Sim, hoje em dia o mercado, a indústria alimentícia, ela já está bem mais inclusiva ali em relação a essas alergias, intolerâncias no geral, também para público vegetariano, que não consome nada de origem animal, já temos bastante opções no mercado. Então, tem opções zero lactose, tem opções sem leite, né, para quem não pode consumir a proteína do leite ou que realmente não consome alimentos de origem animal. E também tem opções sem açúcar, né, além de opções mais saudáveis. Então, a gente também encontra ali opções da indústria alimentícia que coloca opções com uma lista de ingredientes mais limpa, mais saudável, então dá para atender todos os públicos realmente. E para os diabéticos? A gente já pensa logo, opa, diabético não pode comer chocolate de jeito nenhum. Vai ter alguma alternativa? A gente tem opções sem açúcar no mercado hoje em dia, né? Então, tantas opções diets, que elas não têm açúcar, mas mesmo assim é importante ter atenção à quantidade, porque muitas vezes as pessoas acham que porque é sem açúcar, pode consumir à vontade esses alimentos, né? Mas mesmo os alimentos, o chocolate diet, ele é um alimento que tem um menor teor de açúcar, mas ele tem um alto consumo de gordura, então é importante também ter moderação na quantidade. Mas para o diabético, para quem tem restrição ao açúcar, vai atender muito bem essas opções.
Lembrando que aquele zero açúcar também não significa que vai ser zero calorias. Exatamente. Né? Que a gente sempre se confunde ali também. O diet, ele é para um público, na verdade, específico. Não significa que ele é o melhor chocolate para quem está fazendo, de repente, um cardápio aí de emagrecimento, né? E muitas vezes a quantidade calórica é bem parecida, né? O que vai mudar realmente é a composição ali de nutrientes. Mas mesmo sendo diet, sendo zero açúcar, também precisa ter essa moderação na quantidade. Tem alternativas ali, de repente? Já ouviu falar do cupulate de cupuaçu? Sim. O cupulate, ele é uma opção de chocolate que não é feito com a semente do cacau, é feito com a semente do cupuaçu. Então, é uma excelente opção também, regional, né? Tem crescido bastante aqui, norte, nordeste. E é uma excelente opção para quem tem alergia ao cacau, tá? Então, é bem comum essa alergia. Pessoas que comem ali um chocolate ficam com dor de cabeça ou ficam com algum problema digestivo. Todo chocolate convencional, ele vai ter ali um teor de cacau. Isso, ele é feito com a semente do cacau. E aí, para quem tem alergia ao cacau, pode preferir tanto o cupulate, que é feito com a semente do cacau, ou com a semente do cupuaçu, ou pode também preferir opções feitas com alfarroba. A alfarroba, ela também é uma substituição do cacau. E tanto o cupulate quanto a alfarroba são feitos de uma semente que tem um sabor muito parecido com cacau e também tem toda a textura ali de um chocolate. Então é uma excelente opção também para quem tem algum tipo de intolerância, sensibilidade ao cacau. Pacientes com enxaqueca também, muitas vezes eles têm uma sensibilidade, alguns, ao cacau. Então pode dar preferência para essas outras opções. Legal que conforme a gente vê o crescimento dessas restrições, né, alimentares, a gente também tem visto aí um crescimento na oferta da indústria, né, para esse atendimento. Exatamente. E aí, como que eu vou evitar o excesso de açúcar durante a Páscoa? Certo, então é importante, né, buscar um equilíbrio, buscar comer com consciência. Então, trazendo essas estratégias, como eu pontuei, de consumir após a refeição, acaba que você tem mais saciedade também, então evita de você extrapolar ali na quantidade. Sempre evitar de comer o açúcar de forma isolada, então no meio da manhã ou no meio da tarde, sem um conjunto de refeições ali, porque isso vai fazer com que você tenha mais vontade de comer doce ao longo do dia. A sua saciedade, ela acaba sendo diminuída. Então, trazer essas estratégias de trazer pós-refeição e não abrir mão de outros hábitos saudáveis, né? Então, assim, não é porque a gente vai comer um doce na Páscoa que você precisa deixar de fazer atividade física, de consumir a quantidade de água necessária, de consumir vegetais. Então, uma coisa, ela não anula a outra. A gente pode se permitir ali comer um chocolate, mas é importante também não abrir mão do restante. E também não imaginar que colocou tudo por água abaixo, é só questão de recomeçar, né? Exatamente. Vamos fazer uma pausinha rápida? Inclusive, você de casa vai conhecer diferentes tipos de chocolate. Será que existe um tipo mais saudável? A gente vai entender depois do intervalo, que é bem breve. Você de casa, não saia daí. Mês de Páscoa, será que é possível ter uma Páscoa saudável? A gente está recebendo hoje a nutricionista Thaís Mendes aqui conosco para falar aí sobre os diferentes tipos de chocolate, quais os recomendados para cada perfil de pessoa, qual a melhor forma de consumir um docinho neste período. Thaís, você falou bastante no bloco anterior a questão de sempre aproveitar para colocar o chocolate como uma sobremesa de refeições principais por uma questão de saciedade. Mas por uma questão de entendimento do meu corpo, de uma queima. Ai, meu corpo vai gastar melhor em determinado horário. Existe isso ou não? De repente, em determinados momentos do dia, seja preferencial consumir, porque eu ainda vou ter tempo de queimar, por exemplo. Então, ao longo do dia, né, um momento que é sempre ideal evitar é a noite, porque a nossa resistência insulínica, esse horário, ela já é diminuída. Então, por exemplo, se você vai fazer um treino de alta intensidade, um chocolate rico em cacau, ele também vai ajudar, porque ele tem cafeína, então você acaba que tem mais energia para o treino. Mas pensando nessa questão de pico glicêmico, principalmente para quem está em processo de emagrecimento, o ideal é colocar realmente após alguma refeição, pensando nesse controle de insulina. Tá? Vamos lá, então, falar sobre alguns tipos de chocolate para você de casa fazer a sua escolha. A gente tem hoje no mercado o chocolate de soja, por exemplo. Ele é ideal para veganos e pessoas com intolerância alimentar. Você sabe do que ele é feito normalmente? Ele é feito de soja, geralmente não é utilizado mas leite. Nada de acréscimo para dar esse sabor de...
É adicionado também o açúcar, o cacau, só que não utiliza leite, né? O leite de origem animal, é utilizado leite de soja na maioria das vezes. Então, essa opção ela vai atender muito bem pacientes veganos, vegetarianos e também pessoas que têm alergia à proteína do leite. Não é só a soja associada normalmente ao cacau, mas com outros ingredientes. Exatamente, mas mesmo assim precisa de moderação na quantidade, porque é muito confundido. O alimento ele não tem leite, ele é vegano e as pessoas acham que ele é saudável por isso, exatamente. Mas ele não tem leite, mas ele tem açúcar, tem gordura adicionada também, então mesmo assim precisa de moderação na porção. A soja é calórica? A soja ela é um alimento que é fonte de proteína vegetal, ela é uma leguminosa. Ela tem ali a sua quantidade de calorias equivalente a feijão, lentilha, grão de bico, ela é desse mesmo grupo, tá? Então, em quantidade calórica, pensando no chocolate feito de soja, a quantidade ela é quase igual ao outro, ao tradicional. Então, por isso que a gente sempre tem que ficar atento à porção, principalmente quem está no processo de emagrecimento, porque a lista de ingredientes não vai ter leite, mas a gordura, o açúcar também vai ali. Todos os outros normalmente vão estar aqui presentes. Exatamente. É só uma questão de não ter a origem animal. Tem como a gente definir uma quantidade? Não, né? Porque depende do perfil de pessoa, né? Depende muito do objetivo, do diagnóstico, se é um paciente diabético, se ele está no processo de emagrecimento. Mas a gente pode colocar uma média ali de 15 a 20 gramas de chocolate ao dia, que aí a gente consegue trazer uma quantidade calórica acessível ali para a quantidade de calorias do dia. Esse também levanta uma polêmica. Vamos lá ao chocolate amargo. Ele contém grãos de cacau torrados, sem adição de leite e com pouca adição de açúcar. E a gente tem aí diferentes graus, né? Diferentes percentuais. A gente tem o extra amargo, que é de 75% a 85%. Amargo de 50% a 75% e o meio amargo de 35% a 50%. Muito se fala que o chocolate amargo é o mais saudável, mas eu confesso para você que eu já vi alguns outros profissionais levantando uma polêmica de que não existe isso, de que ele é o chocolate mais saudável ou o mais magro. É ou não é? Então vamos lá. Pensando em calorias, a quantidade calórica também é bem aproximada dos outros chocolates. Mas pensando em composição nutricional e nutrientes que tem ali, ele realmente é mais saudável. Porque ele tem uma menor quantidade de açúcar, que é o grande vilão ali dos chocolates tradicionais. Mas a gente também tem uma grande quantidade de nutrientes do cacau. Então, o cacau ele é rico em antioxidantes. Então, ele vai ajudar ali no combate de radicais livres, na redução de toxinas. Ajuda ali no controle de colesterol, claro que é associado ao estilo de vida das pessoas, né? O chocolate rico em cacau, ele também é rico em uma composição chamada triptofano, que ajuda no aumento de serotonina, que é o nosso neurotransmissor do bem-estar. Então, quando você está ali muito ansioso, para as mulheres reduzirem sintomas do ciclo menstrual, é uma excelente opção. Então, pensando em calorias, a quantidade é bem equivalente aos outros, mas pensando nutricionalmente em saúde, ele é bem mais saudável. Então, ele é melhor, falando na questão nutricional, mas ele não é o mais magro, não existe isso de mais magro, porque ele está ali equivalente a parecido com os outros. Isso. Indiretamente ele auxiliaria na questão do emagrecimento, porque como ele é rico em triptofano e aumenta a serotonina, ele dá mais saciedade. Então, consequentemente, ajudaria ali por isso, né? Porque a pessoa se sentindo mais saciada, ela acaba que consome menos calorias ao longo do dia. Então, nesse caso ali, ela ajudaria nesse sentido. Boa, boa. Agora ficou claro pra gente. Vamos lá a mais um tipo de chocolate. Então, o chocolate diet. Ele é composto por massa e manteiga de cacau, leite em pó e adoçantes. Sorbitol, sacarina, sucralose, aspartame. É o que a gente falou, é porque ele é um chocolate direcionado a um público específico. Ele não tem açúcar, né? Que são os diabéticos. Mas ele também não é um chocolate para quem está ali fazendo uma dieta, por exemplo, de emagrecimento. Isso, ele é um chocolate bem mais direcionado para quem tem uma restrição relacionada a um diagnóstico médico, então diabéticos, ou quem está com resistência insulínica. Mas pensando na composição nutricional ali desse chocolate, principalmente se for um chocolate que tem adoçantes mais artificiais, como sucralose, aspartame, ele acaba que não é um chocolate tão saudável assim. E o que acontece geralmente quando a gente pensa no chocolate diet? Eles reduzem a quantidade de açúcar, mas para que você consiga atingir a consistência do chocolate, porque o açúcar não serve só para o sabor, ele também serve para a textura do chocolate.
E aí, se você reduz a quantidade de açúcar, para você conseguir atingir essa quantidade necessária, essa textura necessária, é adicionado mais gordura. Então, acaba que o chocolate diet, ele não tem o açúcar, ele não vai ter ali o pico de insulina, né, pensando no público diabético, mas ele tem uma grande quantidade de gordura saturada. Então, precisa ter atenção à porção e não exagerar, né, porque assim açúcar também que é à vontade. Uma pessoa diabética, ela pode comer chocolate diet todo dia? Depende muito como está o nível de glicose dessa paciente, tá? Se tiver ali mais controlado, ela consegue, a gente consegue ali no cardápio dela encaixar 15, 20 gramas após uma refeição sem atingir ali um impacto glicêmico. Bom, a gente vai seguir falando sobre os diferentes tipos, quais consumir e qual é a melhor forma de consumo depois do intervalo, que é bem rapidinho, então você de casa não saia daí. Já de volta com o nosso programa hoje, falando sobre Páscoa saudável, chocolate, peixe, enfim. Você está entendendo um pouquinho mais sobre a alimentação para este período. Recebemos a nutricionista Thaís Mendes aqui conosco, então, para nos ajudar a entender as melhores formas de consumo, o que consumir e quando consumir. Falando ainda um pouquinho sobre os diferentes tipos de chocolates, Thaís, a gente tem também o chocolate ao leite. Contém cerca de 30% de cacau, os 70% restantes são açúcar, manteiga de cacau, leite, soro lácteo, emulsionante e aromas. É aquele chocolate que derrete mais na boca, porque você pontuou bem, né? Às vezes ali a gente tem outros ingredientes que não são apenas para sabor, mas também para essa consistência, né? Exatamente. E o chocolate ao leite, ele é o chocolate mais palatável, digamos assim, né? Onde a maioria das pessoas tem uma maior preferência, mas isso geralmente acontece por ele ter essa combinação de alimentos que deixam eles mais palatáveis, então excesso de açúcar, de gordura. Então é um chocolate que a gente precisa ter esse cuidado na quantidade, não é a opção mais saudável, mas pensando em todos eles a gente consegue adaptar e adequar dentro dos objetivos de cada pessoa. Um pouquinho não faz mal para ninguém, isso, né? Isso mesmo, equilíbrio sempre. O chocolate branco. É chocolate realmente? Ele é chocolate. Muitas pessoas têm essa dúvida, mas o que a Anvisa determina, né? Que para ser chocolate precisa de pelo menos 25% de compostos do cacau. O chocolate branco, ele não tem a semente do cacau, mas ele é feito com a manteiga do cacau, então ele é chocolate. Só que o que acontece, né? A manteiga de cacau, ela é uma matéria-prima muito cara do cacau. Então ela é muito específica. E aí o que muitas vezes a indústria faz? Ela pega só um pouquinho da manteiga de cacau e coloca outros tipos de gordura. Então acaba que é um chocolate também com muito mais gordura. Mas tem ali algumas opções de qualidade realmente, onde eles investem na qualidade do chocolate branco. Aí o que vai determinar isso realmente é o tipo de chocolate, a marca. Mas existem opções boas sim, tá? Mas em grande maioria eles acabam tendo bem mais gordura do que o chocolate tradicional. Então sempre ponderar ali essa questão do alto teor de gordura, né? Isso. Outra questão também nessa época, né? É uma época em que os cristãos eles consomem mais a carne branca, né? O peixe. E quais os benefícios dessa prática para a saúde do indivíduo? Então, as carnes brancas, né, pensando em quantidade de proteína, eles são muito ricos ali em proteína. E o grande diferencial, quando a gente pensa em saúde, de trazer proteínas brancas, é porque elas têm uma digestibilidade mais leve para o nosso corpo e um teor de gordura menor do que a carne vermelha. A carne vermelha, ela tem muitos nutrientes também, mas ela é uma proteína mais fibrosa. Então, pensando em saúde intestinal, em digestão, isso pode comprometer. O consumo muito frequente, em grande quantidade de carne bovina, de carne vermelha, tem grande chance de trazer um desequilíbrio para a microbiota intestinal, que é a composição ali de bactérias que é bem importante para o nosso corpo, imunidade. E esse desequilíbrio intestinal, ele favorece o risco de diversas doenças, tanto doenças metabólicas no geral, quanto também doenças intestinais. Então, desbiose intestinal, que é o desequilíbrio das bactérias ali do intestino. E se isso acontece, muitas vezes o paciente acaba tendo muitas queixas, então refluxo, distensão abdominal, gases com frequência. Então trazer a carne vermelha ali 2, 3 vezes na semana, na grande maioria das vezes é o suficiente, e intercalando com essas proteínas brancas. É uma prática bem mais saudável, realmente. Só que tem uma forma que você recomenda, uma forma melhor de consumo, uma preparação melhor?
para quem quer ali um prato mais leve? Vai ser assado, vai ser cozido, vai ser frito? Sempre dá preferência para modos de preparo onde não se utilize tanta gordura. Então, trazer ali mais grelhado, mais assado, mais cozido e evitar realmente frituras, porque quando a gente utiliza o modo de preparo da fritura, o teor calórico dessa refeição fica extremamente alto, então a gente precisa ponderar um pouquinho a quantidade. Então, as opções mais saudáveis seriam realmente grelhado, cozido, combinar ali com uma porção de vegetais, uma fonte de carboidrato de boa qualidade, uma raiz, batata, arroz, e aí a gente tem uma refeição bem mais completa e um prato bem saudável. A compra e a conservação desse peixe também precisa ter ali algum cuidado específico? Sim, precisa ter cuidado, tá? Porque o peixe, muitas pessoas ficam na dúvida se é melhor comprar fresco, se é melhor comprar congelado. Mas, por mais que pareça o contrário, a melhor opção é a gente comprar congelado, porque a gente consegue reduzir a proliferação de micro-organismos desse peixe. E quando a gente compra fresco, a gente também não sabe o quanto tempo que ele já está ali. Quando a gente leva esse peixe para temperatura menor, a gente já inibe a produção de micro-organismos. Então, se ele está ali fresco, mas por muito tempo, é mais provável que ele seja contaminado do que a versão congelada. E para descongelar, deixar um dia antes na geladeira ali, que aí ele já vai refrigerar e aí já está pronto para o preparo. Curioso, né? Normalmente a gente acha que o alimento fresco vai fazer ter essa vantagem maior, mas é porque quando é submetido então ali a temperaturas baixas, esse alimento, de querer ou não, já tem ali como se fosse contato, matar ali os micro-organismos, né? E também a forma de preparo também vai ajudar bastante nesse sentido, que ele seja bem cozido, bem assado, né? Bem importante também esse cuidado, tanto na hora da compra quanto na hora do preparo e na forma de descongelar. Faz mal comer peixe todo dia, como Augusto José, no seu Balanço Geral, que tanto fala do peixe? Então, o ideal é a gente buscar rotacionar. O peixe, apesar de ele ser um alimento muito leve, muito saudável, ser rico em ômega 3, mas a gente acaba tendo também a contaminação de mercúrio, né, em grande parte dos peixes. E isso, a longo prazo, se a gente tem o peixe todos os dias, principalmente se a gente pensar num estilo de vida que não é tão saudável para fazer a desintoxicação ali com o corpo bem nutrido, isso pode acabar intoxicando o nosso fígado, né, que é quando você tem uma grande quantidade de mercúrio no corpo, que é um risco também pensando em doenças. Então, o ideal é rotacionar peixe, frango, carne, e assim você consegue ter uma variedade maior ali na sua alimentação, tanto de nutrientes, e evitar a exposição ao que possa fazer mal. O peixe cru já é um risco maior de contaminação. Então, sempre que for comer um sushi, algo assim, ter bastante cuidado com o local, para que seja um local de bastante confiança, para evitar qualquer tipo de contaminação e intoxicação alimentar. Thaís, quero agradecer a sua participação, viu? Obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Lá no seu Instagram tem dicas, né, sobre alimentação saudável? Isso, tem muitas informações lá para quem busca um estilo de vida mais saudável e também para quem precisar de um acompanhamento individualizado, para quem estiver no processo de emagrecimento, reeducação alimentar, também atendo e será um prazer. Muito bom ter você aqui conosco. Eu que agradeço. E a você de casa, aproveite bem, olha, já foram várias dicas aí, então, para você curtir a sua Páscoa, sim, com a família, mas sempre com muito equilíbrio e levando um estilo de vida mais saudável. Hoje foi o Viver Bem, sábado que vem nós estamos de volta. Tchau, gente, aproveite bem.